Ele era missionário em um país por nome de Romênia. Naquela época, o país da Romênia havia sido invadido pelos soldados nazistas, os comunistas, e eles não permitiam que o evangelho fosse pregado naquele lugar. Eles eram inimigos do evangelho. E o pastor Richard foi obrigado a fazer uma igreja subterrânea. O pastor Richard tinha um filho por nome de Mihai. E certa feita, o seu filho Mihai, que era apenas uma criança, ele encontrou com dois coleguinhas e ele falou acerca de Jesus para os seus amigos. E ele disse: vocês querem aceitar Jesus? Um daqueles garotos disse: não, eu não creio, eu não acredito nisso. Mas a outra criança, que tinha 12 anos, disse: eu quero aceitar Jesus. Então Mihai disse: pois vamos até a igreja do meu pai, subterrânea, que meu pai vai orar por você. E aquela criança de 12 anos foi para aceitar Jesus. Quando chegou na igreja, o pastor Richard começou a falar acerca de Jesus. Falou dos pregos, falou da coroa, falou de todo o sofrimento que Jesus passou para que viesse nos dar a salvação. Aquela criança olhou para o pastor e disse: pastor, tudo isso que você falou acerca desse tal de Jesus é verdade? O pastor disse: é verdade. Pois pastor, vale a pena morrer por esse Jesus. Diz a história que a criança subiu e foi até a praça pública. E ele subiu em um banco e gritou em alto e bom som: Jesus é o Salvador do mundo, e comunismo é coisa do diabo. Os soldados nazistas pegaram aquela criança, levaram a criança até a delegacia e bateram fortemente nas mãos da criança. Bateram tão forte que todos os ossos da mão daquela criança foram quebrados. A criança chorava, a criança gemia de dor, o sangue escorria pelos cantos das unhas. E quando a criança foi solta, ela voltou para aquela mesma praça, subiu naquele mesmo banco e gritou novamente: eu estou com as minhas duas mãos quebradas, mas eu continuo dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. Diz a história que novamente os soldados nazistas pegaram aquela criança e então ligaram para o comandante e disseram: comandante, existe aqui um homem que está atrapalhando, prejudicando a paz da Romênia. O comandante disse: traz esse homem até a mim. Quando os soldados levaram a criança até o comandante, colocaram a criança sentada em cima da mesa, o comandante olhou para a criança e disse: esse menino aí que está acabando com a paz da Romênia, é essa criança? Ele olha para a criança e diz: olha, criança, não profira mais, nem por uma vez, que Jesus é o Salvador do mundo, e nem que comunismo é coisa do diabo, senão você vai morrer. A criança olhou no fundo dos olhos daquele comandante e disse: Jesus é o Salvador do mundo, e comunismo é coisa do diabo. O comandante cerrou o punho e deu-lhe então um soco no rosto da criança. A criança caiu de cima da mesa. O comandante olhou para o soldado e disse: traz um alicate, traz também algo cortante. Puxaram a língua da criança para fora e cortaram a língua da criança. Então ali se fez uma grande poça de sangue. A criança não conseguia levantar porque estava tonta da pancada que havia levado. Mas quando ele conseguiu se recuperar da tontura, ele não falava porque a língua estava cortada, o chão estava cheio de sangue. Ele então melou as suas mãos naquele sangue e começou a escrever na parede: vocês arrancaram a minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus Cristo do meu coração. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. O comandante olhou para o soldado e disse: olha, soldado, pegue água e limpe toda essa sujeira que ficou aí na parede e no chão. O soldado veio com água
E o soldado apagou aquela parte. Vocês arrancaram. Depois faltou água. Ele foi buscar mais água novamente. Ele apagou a minha língua. Depois ele foi buscar mais outro balde de água. E nesse tempo ficou escrito apenas: mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. E quando o soldado voltou novamente com água para limpar o resto do sangue, o comandante estava com a criança no colo, a criança morta. O comandante estava chorando e dizendo: me perdoa, criança, me perdoa, criança. O soldado, quando ouviu aquilo, ficou pasmado, não sabia o que estava acontecendo, e perguntou ao comandante: o que é que está acontecendo? O comandante, com os olhos em lágrimas, olhou para o soldado e disse: se alguém tem coragem de morrer por um Jesus desconhecido, esse Jesus só pode ser verdadeiro. O comandante, 3 sargentos e 12 soldados aceitaram a Jesus como Salvador. A criança morreu, mas deixou tudo para provar que Jesus é a verdade. Glória a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, mas Ele também é a vida. Jesus, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e por meio dele.